Oi pessoal, estamos começando mais um episódio do Comunica Podcast. Eu sou o Gabriel. E eu sou a Vitória. E antes de iniciarmos, vamos fazer nossos agradecimentos. Quero agradecer a coordenação dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo aqui da Uniderp, nosso reitor e, claro, o Márcio e o Bruno, que fazem parte do nosso projeto. Bom, vamos iniciar então. Então, pessoal, não temos palavras para descrever a convidada que está aqui hoje. São mais de 20 anos de jornalismo e publicidade e propaganda. Ela que já atuou na TV Morena, no canal do Boi. Hoje atua na Rede MS, cuidando da editoria do interior do estado. Seja bem-vinda, Jaqueline. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite de estar com vocês hoje aqui. Para começar o nosso podcast, Jaqueline, me conta o começo da sua trajetória. Foi a senhora que escolheu a comunicação? A comunicação te escolheu? Como é que foi isso? Sim, senhor Gabriel. Foi a comunicação que me escolheu. A minha história é muito bacana porque assim, eu falo que eu fui entender que eu queria comunicação depois que eu estava na comunicação. Quando eu estava, assim, muito antes da idade de vocês, né, escolhendo a minha futura profissão, eu achava que eu queria ser farmacêutica bioquímica, porque eu gosto muito de perfumes, então eu queria ser alquimista e criar perfumes. E aí eu fui fazer uma visita, isso na época eu estava no Instituto Colégio Latino-Americano, já faz um tempinho, e a gente foi fazer uma visita nas universidades, e aí numa visita eu entendi que não era, porque eu queria fazer farmácia e para toda a área de saúde você tem que fazer anatomia, e tudo que eu não gosto, claro, nós comunicadores não somos bons em contagem e nem cortar pessoas mortas. Então, eu vi que não era aquilo. E aí eu fui fazer os testes vocacionais, e nos testes vocacionais apareceram todas as minhas habilidades que eu atuo hoje, né? Na arte, na comunicação, enfim. E aí eu entrei na publicidade. Então, eu comecei pela publicidade, né? Fiz publicidade primeiro e fui me divertindo nesse universo. E eu atuava no estágio na TV Morena, então em jornalismo. Então, eu fazia publicidade na faculdade, porém estágio de jornalismo. E assim o jornalismo me escolheu, né? Eu vi que era ali que eu queria continuar. Tá. E pós-faculdade de publicidade ali, a senhora foi pro jornalismo, né? Mas começou a atuar sobre o jornalismo ou publicidade? Começou no jornalismo? Não, já atuei direto no jornalismo. Eu nunca atuei na publicidade em uma agência publicitária, por exemplo. Nunca fui para uma agência publicitária, eu já atuei com jornalismo. Tanto assim, quando eu me formei, né, eu já entrei no jornalismo e nunca saí, do telejornalismo, inclusive. Mas eu costumo dizer que a publicidade ela é um complemento, né? O meu curso de publicidade é um complemento, ainda mais nos dias de hoje que a gente trabalha muito com mídias sociais. Tá tudo encaixado, tudo conectado. Né? Todas as comunicações, né? Todos os nossos caminhos, eles se encaixam, né? E além do jornalismo, da publicidade, eu atuei também no radiojornalismo, então acabou que tudo se completou. E você vê essa diferença da TV e do rádio? Hoje, claro, tem essa diferença. Mas você vê que, tipo, eu tô no ao vivo, na TV, tem a minha imagem, e aí no rádio não tá aparecendo ali. Hoje aparece, né? Tem algumas rádios que aparecem, né? A gente ali, mas tem outros que não, é só ali a sua voz. Você sentiu essa diferença, essa discrepância dos dois? Não, porque os dois são muito... tanto uma comunicação na TV quanto a comunicação em rádio são comunicações muito imediatas, né? Hoje ainda mais. Mas, assim, são comunicações em que a gente tem que trabalhar muito o imediatismo, mas também o improviso. E trabalhar muito postura, independentemente de você estar sendo visto ou não. Se você não tem uma postura, sua voz ela não vai sair legal para quem está do outro lado te escutando, né? Seja só escutando, ou seja te escutando e te vendo. Sim. Então, são complementos, né? Eu acho que existem, claro, as diferenças em que antes, não hoje em dia, que a gente tem as mídias sociais que nos ajudam a comunicar com a audiência, mas antes o rádio era muito mais rápido que a televisão, né? Porque a gente não tinha a fluidez que temos hoje, a rapidez que temos hoje que as informações chegam. Até mesmo o acesso aos nossos ouvintes, né? Sim. Antes a gente atendia o telefone para falar com o ouvinte, e isso não tinha na televisão. Hoje tem várias rádios que tem o WhatsApp, você já consegue ver a todas, mensagem né? ali. Não são várias, absolutamente todas as rádios hoje trabalham com dessa forma de entrar em contato com a audiência, né? Assim como nas TVs. Hoje a senhora trabalha na TV e na rádio. Me conta, como que a senhora organiza, como que é a rotina da senhora? Bom, eu trabalho no Noticidade. O Noticidade, ele entra às 7 horas da manhã, né? Só que eu faço como
no diário, né, diariamente eu sou correspondente com as informações de Campo Grande. Mas, por vezes, quando eu estou substituindo o Rodrigo Nascimento, que é o nosso cabeça de apresentação, aí sim eu tenho que estar bem cedo lá, chego por volta das 6h30 da manhã para ver quais são as notícias que vão entrar no dia, para me preparar, e 7 horas a gente entra no ar. Depois disso eu vou direto, quando eu estou no Noticidade apresentando, eu realmente acabo atuando nas duas funções, rádio e TV. Então, eu saio do Noticidade, já vou para a reunião de pauta do dia, que vai entrar no Balanço Geral, né, que é o programa de TV. E aí, então, é uma sequência da outra. Mas a manhã inteira, /tarde, consumida por notícias. E a gente vê aqueles momentos que, às vezes, o Rodrigo apresenta, às vezes a senhora. Às vezes, vamos supor que numa ocasião que o Rodrigo não pode apresentar no dia na hora ali, ocorreu um previsto 10 minutos antes do jornal começar. Quem que chama? A Jaqueline. Como é que é isso? Não, já aconteceram várias vezes. Eu sempre brinco que eu sou uma jogadora que estou ali pronta para entrar em campo, né? Então, eu tenho que estar preparada para todas as possibilidades. Já aconteceu isso, viu, Gabriel? Uma vez o Rodrigo teve um desconforto e aí eu tive que entrar. Foi só uma questão de... Porque eu geralmente não vou com roupa para apresentação, porque tem diferença, né? Vou com uma roupa do dia a dia, não tô com uma roupa de apresentação. Mas aí a gente tem parcerias e acaba dando um jeitinho para poder se apresentar ali na hora. E a senhora já tem várias passagens pelo mercado e tudo mais, bastante experiência, né? Qual foi o momento que a senhora falou assim, não, meu Deus, esse foi um momento muito marcante para mim? Então, é muito difícil, porque são 21 anos, né? E eu já atuei em todas as funções no telejornalismo. Já trabalhei na produção, já trabalhei em coordenação de reportagem, já trabalhei na direção do programa. Hoje atuo como editora-chefe, editora executiva, perdão, das praças do interior. Já atuei como repórter. Então, assim, são emoções diferentes para cada uma dessas funções. Mas eu vou trazer aqui como repórter, então, de uma reportagem que me marcou muito. Já estava quase no momento que eu já estava saindo da reportagem, inclusive, saindo da rua, que foi, infelizmente, as tragédias são as que mais marcam, né? Então, foi uma morte que aconteceu lá no antigo lixão, que foi até responsável, essa morte, foi a morte de uma criança, foi responsável por fechar o lixão e abrir, então, a unidade de reciclagem que existe hoje. Antigamente, as pessoas não iam até lá para poder catar os materiais recicláveis, né? Era a forma de sobrevivência, e as crianças faziam muito isso para ajudar as famílias. Então, essa morte, eu não vou lembrar, acho que foi 2012, então, ó, faz tempo pra caramba. E aí, então, foi um momento que me marcou muito, porque eu acompanhei do começo ao fim, né? Desde o momento em que essa criança desapareceu, em meio àquele monte de lixo, acompanhei os processos de procura, de busca, até encontrar o corpo da criança. Então, essa reportagem especificamente, então, quanto repórter, me marcou muito. Foi perto do Natal, enfim, foi bem difícil. Como foi um caso de morte de uma criança, muito comovente, muito triste e tal. Como a senhora enfrentou isso? Foi... Emocionalmente, a senhora teve que entrar no ar, noticiar isso? Como é que foi isso? Legal você perguntar isso, Gabriel, porque é algo que eu sempre comento. Eu já tive vários momentos na minha história, na minha trajetória como repórter, principalmente, em que a gente tem esse acesso direto. Hoje, querendo ou não, estando na edição, ali a gente pode sentir tudo, porque ninguém está vendo, então a gente sente tudo nos bastidores. Mas quando a gente está tanto na apresentação quanto na reportagem, é muito mais difícil. E aí eu sempre dizia assim, que a partir do momento que eu deixava o microfone de lado, era a Jaqueline que entrava ali, não a Jaqueline Andreucci, repórter. Então era o momento em que eu podia sentir. Né? Então, por várias vezes aconteceram isso. Eu lembrei deste caso específico desse menino, se eu não me engano, o nome dele era Michael, ele tinha 9 anos, isso aconteceu em 2012. Mas existiram outras histórias depois em que eu me permiti, sabe? Eu falo para vocês assim, tem gente que pergunta, e ainda dá aquele friozinho na barriga quando entra ao vivo? Sim. A partir do momento em que eu não senti o friozinho na barriga, que eu não sentir emoção diante de uma tragédia, então eu virei robô. Né? Então a gente está aí nesse momento que a gente fala de inteligência artificial, que não sejamos essas pessoas, né? Que a gente não tenha essa desumanidade, que a gente sempre traga no nosso trabalho, né? No nosso jornalismo, na nossa comunicação, uma forma da gente sempre mostrar o humano. Hoje, cada vez mais, assim, com muitas mudanças no jornalismo, no telejornalismo principalmente, a gente pode mostrar esse lado humano. Isso é muito importante. Então, eu falo para você, assim, Gabriel, que já tiveram várias situações em que depois que eu fechava a reportagem, terminei todas as entrevistas que eu tinha que fazer, eu entrevistava as pessoas, as vítimas, né, que as verdadeiras vítimas
que ficam, que permanecem, são as famílias que perderam aquelas pessoas de uma forma trágica. Então era um momento em que eu abraçava. Nossa, eu já chorei junto com algumas pessoas, sabe? Então eu nunca deixei virar um robozinho, nunca me permiti que isso nunca acontecesse. Eu sempre pedi ao grandioso que não me permitisse duas coisas, que eu virasse uma pessoa que achasse que era comum aquilo acontecer e que nunca o ego, por aparecer na televisão, me consumisse, que isso nunca fizesse com que a minha vaidade me prejudicasse na vida, né? Então, eu sou a Jacqueline dentro e fora da TV. Isso é muito bom. Sim. Jacqueline, hoje você mencionou, né, que você é editora. Como que foi assumir um cargo de liderança? Então, Vitória, acho que o processo ele é muito natural, né? Pelo meu tempo de experiência, então a empresa ela viu que aquele momento que eu saí de uma função para outra era um momento de eu estar ali, então, à frente da liderança. E eu falo para você, eu gosto porque eu entendo que é um momento em que eu posso entregar algo mais. Para além da comunicação, eu contribuo com os meus colegas, porque geralmente tem menos tempo de jornalismo do que eu. Então, assim, eu acho que... Eu sempre penso que eu quero deixar sementes, sabe? Por onde quer que eu ande. Por exemplo, Gabriel foi estagiário, foi meu estagiário, então a gente não tinha um contato constante, né, Gabriel? Porque você primeiro foi no período da tarde, mas eu acredito que o Gabriel vai levar um pedacinho de mim para algum lugar, assim como a Johanna, né, que a gente teve pouco tempo, mas os abraços do nosso dia, o nosso contato afetuoso, isso tudo leva, acho que as pessoas levam um pouquinho da gente. Então, para mim, estar hoje como editora executiva, como você disse, numa certa liderança, é nesse sentido que eu vejo, que eu possa contribuir. Eu sempre penso isso. E não é uma função fácil, vou te falar, porque o interior é um lugar diferente, é um universo diferente, né? Então, onde a gente recebe coisas muito diferentes do que a gente está acostumado aqui. E trabalhar com isso à distância é um desafio. É um desafio, porque a gente não conhece as realidades. A gente acha que é rapidinho de chegar de um ponto para o outro para fazer uma reportagem, a gente tem que entender a logística. Então, eu conto muito com meus colegas que me explicam isso, né? A gente fala como que é, me desenha até você chegar lá, como é que vai ser para a gente fazer essa negociação no dia. Mas é um desafio que é gostoso. Imagina. Teve um momento que a senhora pegou e olhou no espelho e falou assim, meu Deus, olha quem eu sou no jornalismo. Como que foi essa virada de chave? Teve esse momento? Vou falar para você que eu pensei nisso agora, conversando ali com o senhor Márcio. A gente estava falando sobre o passado, né? E comentando ali com eles de que que eu vivenciei vários momentos na minha trajetória de vir do analógico para o tecnológico. E aí não é nem assim, meu Deus, quem eu sou, mas meu Deus, olha por tudo que eu já passei. Porque eu acho que eu ainda não sou quem eu sou, sabe? De verdade, de coração. Eu não enxergo assim. Porque eu acho que a gente aprende todos os dias. Então, assim, eu ainda tenho muito a aprender, se Deus quiser, né? Quanto que eu puder aprender. Mas, assim, é fato. Eu penso dessa forma. Que legal que as pessoas reconhecem o meu trabalho. Que legal, por exemplo, estar aqui com vocês hoje, né, ter sido indicada por um colega para estar com vocês aqui hoje, para mim faz toda a diferença. Eu acho que é isso, é o poder acrescentar na história de quem está chegando. E por conta disso, a visão da senhora sobre o jornalismo mudou? A Jacqueline no começo, quando pegou no começo da carreira. No começo da carreira, no começo da carreira, acabou de se formar, pegou o diploma, a visão do jornalismo era uma. E agora, a Jacqueline de hoje tem a mesma visão? Não, com certeza muda, né? A maturidade leva a gente a pensar em muitas coisas diferentes, né? Uma coisa que não mudou é que as pessoas quando chegam, por conta de televisão, claro, tem muita gente que se confunde e acha que somos celebridades por aparecer em televisão. E não é isso, né? Eu falo que eu sou uma operária da notícia, independentemente de onde eu tô, em frente a uma câmera ou não. E assim, há muita diferença de uma pessoa que é celebridade ou uma pessoa famosa. Eu sempre comparo. A Anitta é famosa, gente. Eu não sou famosa. O salário da Anitta é um salário de famosa. O meu salário é um salário de jornalista, né? Então, assim, não mudou nesse sentido. Mas, claro, o pensamento de como que a gente tem que levar as coisas mudou muito. A maturidade leva a gente a compreender as coisas melhores, né? E entender o poder que a gente tem e a responsabilidade de ter isso aqui. Né, a gente ter um microfone à nossa frente vai muito além do que a gente imagina. Se você quer ter um microfone para se aparecer, você já está fazendo errado. Né? O microfone ele tem que te ampliar a sua voz num sentido positivo para a sociedade, que é essa a nossa função
quanto jornalistas, quanto comunicadores, Sim. independentemente de qual área que você atue, na publicidade, no jornalismo, né? O nosso poder de comunicar é muito grande. A gente vê aí as fake news. Né? As fake news, elas são produzidas hoje, se a gente parar para pensar, por todas as pessoas de todas as áreas da comunicação. Tem jornalista fazendo fake news, tem marqueteiro fazendo fake news, então tem gente da comunicação. Então, a responsabilidade, ela tem que ser em primeiro lugar. Tem algum desafio? Quais são os desafios para produzir para o interior do estado ou o estado inteiro? Claro que o jornal é por rede estadual e tudo mais. Qual que é o desafio para produzir para uma rede estadual? Para uma rede estadual, bom, falando especificamente no que eu trabalho hoje, que é com o interior, né? A nossa maior dificuldade, acreditem se quiser, são fontes. O interior, falando de interior, né? Em que a gente tem muita dificuldade em alguns lugares, os porta-vozes não estão preparados. Não, a gente não tem porta-voz para falar em alguns lugares, a gente tem que fazer o processo de convencimento. Caramba. Então assim, e existem lugares ainda, não vou especificar aqui para não detonar meus colegas de praça, mas assim, existem lugares que a gente tem dificuldade de internet, então para eles mandarem o material para nós é um desafio produzir nesse sentido. A gente quer pegar todas as regiões, mas tem um lugar que não vem internet pra gente, por mais que a gente ache que nós estamos no mundo totalmente conectados. Não é essa a realidade. Então assim, às vezes a minha paciência fala né? Porque alguns lugares têm esse processo de dificuldade. A gente vive disso hoje, né? Então, um dos grandes desafios estão aí, né? Na internet em si, para a gente receber os materiais do interior, nas fontes que não são preparadas. Então, a gente tem que trabalhar isso. Isso é legal. É um campo, aliás, para quem está chegando no mercado, por exemplo. O que a gente chama de media training, né? O media training, ele prepara os porta-vozes das empresas para enfrentarem as entrevistas. Então, hoje, ainda mais com rede social, né? Com todo mundo tendo que falar diante de uma câmera de celular ou uma câmera. Então, assim, é uma área que é bem legal, viu? Já deixo a dica. Falando um pouquinho, né, sobre o jornalismo no interior, você vê se... você sente, na sua percepção, ele é superestimado por algumas pessoas? Sim, com certeza. Com certeza. E a gente tem, infelizmente, não tem a divulgação devida de muitos colegas, porque eu falo para vocês, muitos colegas nos ajudam muito no interior. Colegas em que sentido? De sites, por exemplo. Tem 2 colegas em Dourados que eles são fantásticos, são repórteres que ficam quase que 24 horas ligados à polícia, assim, é muito legal. Então, a gente consegue imagens deles, porque, sabe? E são pessoas que fazem direitinho, mas que é isso que você falou, não são conhecidas, não são valorizadas, não são respeitadas, né? Então, assim, a gente tenta dar a luz a eles quando a gente agradece as imagens que eles nos enviaram, enfim. Mas sim, é difícil, o interior não é fácil. E na visão do telespectador? Eu já assisti o jornal enquanto a senhora apresentava e tinha o telefone e o WhatsApp lá dos telespectadores mandando mensagem e tudo mais e tal. E falando nesse caso do interior ser subestimados, né? Será que uma notícia no interior para os telespectadores também é subestimada? Ah, aconteceu uma morte em Viema. Ah, mas foi em Viema, entendeu? Tipo, pode ser que sim, mas pode ser que não, porque infelizmente o sul do estado, você pontuou em Viema, o sul do estado é uma região onde infelizmente acontecem coisas cabulosas. Sim. Então eu acho que chama atenção, né? Infelizmente a notícia ruim chama atenção. Não à toa que a maior parte dos jornais dá essa prioridade para esse quadro policial, né? Mas, assim, eu acho que chama muita atenção, gente. São casos, assim, absurdos. Hoje, infelizmente, nesse dia em que a gente grava, nós noticiamos a 11ª morte de uma mulher no estado, né? O 11º feminicídio em Mato Grosso do Sul. E foi lá em Coronel Sapucaia. Lá, longe da gente aqui na capital. Mas próximo de muitas pessoas que estão ali na região. Sim. E próximo de muitas mulheres. Então, acho que chama a atenção nesse sentido também. Né? Que mulher que não sente um medinho, então sente uma empatia por mais uma mulher estar sendo morta por um motivo bobo, enfim. Então, assim, eu acho que nesse sentido não sinto essa distância, não. E a senhora já falou que no rádio, a senhora não vê tanta diferença do rádio para televisão, né? Que então é comunicação e tudo mais. Tem alguma história inusitada dos bastidores que a senhora pode contar pra gente? Do rádio? Do rádio, isso, Ai, exatamente. gente, eu amo fazer rádio. Não que eu não ame fazer TV. Amo os dois. Até por conta da interação. Vou falar pra vocês, assim, o que eu mais gosto hoje na comunicação
na comunicação atual, né? Como eu disse, eu já vim lá do analógico. É esse contato com o público. É muito legal. Né? E na rádio você falou de emocionar, na rádio eu já me emocionei muito quando eu recebo alguns áudios. Algumas histórias. Não áudio mesmo. Porque assim, eu falo assim na rádio, né? Mande agora o seu oi, mande agora a sua nota de áudio, porque a sua nota de áudio é o meu cafezinho para começar o dia, é minha energia aqui na rádio. E aí começa. Nossa, que eles mandam áudios queridos, sabe? Tem alguns que são sempre as mesmas pessoas e eu faço questão de ouvir porque é muito engraçado. Tem um rapaz, o nome dele é Ronaldo. E aí ele manda assim, ó. Deixa eu ficar longe. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Jaqueline Andrews, muito bom dia, preta, pretinha, bom dia! Cara, você pode estar com o pior mau humor do dia, acaba. Você começa o dia bem. Então isso é muito legal no rádio, isso é muito legal, sabe? Eu curto pra caramba. Deve ter estourado aí, né, tio Márcio? Senhor Márcio, estourei o áudio. Mas, assim, é muito legal que anima a gente. Então, assim, esse contato com o público faz toda a diferença. Assim como na TV também, né? Na TV a gente não roda tantos áudios, então a energia é diferente. Mas nas escritinhas, nas mensagens, a gente sente o carinho do público. É bacana. Prefiro do que dar notícia ruim. É esse contato com o público que traz essa energia bacana do outro lado, sabe? Eu não me sinto sozinha. Que bacana. É bom saber disso. Eu tenho uma dúvida minha agora. Por favor, senhor Gabriel. A senhora com 20 anos de experiência e tal. 21 anos. Não erra. Não tiram Isso, exatamente. E a senhora cobriu a pandemia. Eu queria saber como que foi cobrir a pandemia. Legal você trazer isso. Na época da pandemia, eu estava na produção. Eu não estava onde estou hoje, nessa função como editora, e nem na rua. E aí, nós tivemos uma colega que ficou doente, que pegou Covid, e não tinha quem colocar na rua, porque os repórteres estavam já todos separados, enfim. Aí eu falei, eu quero. Mas eu falei, gente, eu quero ir pra rua, porque eu quero sentir essa loucura. Olha que doida, né? Mas tá bom, fui. Então, assim, foi porque eu queria justamente poder um dia, talvez, contar isso. Não sabia que ia ser num podcast aqui, mas eu queria um dia falar assim, caramba, eu passei por esse momento. Porque a gente tinha que... E eu fui, mas já não estava mais num movimento mais pesado, mas assim, lá na TV, na Rede MS, nós tivemos que usar o Face Shield, sabe? Era horrível aquele treco, né? Era Face Shield, mais máscara, distanciaram todo mundo, a galera que era da administração financeira, o pessoal não ia trabalhar, era só o jornalismo. Era só a gente, aquela TV... desértica, sabe? Foi muito estranho, assim. E a gente tinha que, acho que a cada 2, 3 semanas, a gente fazia teste para saber se estava com Covid. Quem estava com Covid era afastado. E aí eu fui pra TV, tanto que eu peguei 4 vezes, né? Eu peguei Covid 4 vezes. Caramba. Porque a gente tinha contato com todo mundo e entre nós, então o vírus girava em torno da gente ali, né? Tava entre nós. Então, quando eu fui pra rua, foi diferente, assim, que a gente tinha que usar o lisoforme, colocava o lisoforme assim no microfone, aí entrevistava, né, fazia entrevista com o entrevistado que não podia ser muito pertinho, aí ele terminava, lisoforme de novo, aí tinha que passar no carro, cara, era louco, então assim, foi um momento realmente muito difícil. E na época, nós tínhamos a permissão de sair, né, nós estávamos entre as profissões essenciais, então que a gente podia sair. E entre a minha família, eu era a única que saía de casa. Eu moro sozinha, mas meus pais, minhas irmãs estavam todos em lockdown. Todos escondidinhos, principalmente meus pais, que são idosos. Então, eu me recordo, agora saindo um pouquinho rápido do jornalismo, eu me recordo eu com luva, máscara, face shield, uma roupa especial para ir ao mercado em que entravam 9 pessoas por vez. Caramba. Gente... Só de lembrar isso, parece até que eu tô vivendo sei lá, The Walking Dead de série, sabe assim? Sim. Quando eu lembro, eu falo, meu Deus, eu vivi isso. Né? Então, eu tinha essa liberdade presa, né? Eu estava fora, podia sair de casa, mas não tinha gente na rua. Então, aquele cenário de guerra que a gente vivenciou. E aí, no jornalismo, foi isso. Foi estranho pra caramba. Mas ainda bem que passou. Em paz. Né? A gente precisa se cuidar. E falando agora sobre os estagiários, né? Eu já fui estagiário da senhora. Meu tem filho, a Johanna, você e um monte de gente, né? Eu e um monte de gente, claramente. 21 anos, pensa. Sim.
Teve alguma coisa que a senhora disse para algum estagiário que a senhora gostaria de ter ouvido lá atrás? Nossa, muitas coisas. Pode falar uma? Pode falar várias. Que isso? Muitas coisas, porque assim... Como eu disse para vocês, assim como o meu trabalho hoje, assim como estar aqui hoje para vocês, eu faço questão de deixar semente. Eu não quero passar batido nesse mundo, sabe? Um dia alguém vai lembrar de mim. Então, eu fiz questão de realmente falar isso para os estagiários todos que já passaram, alguns já estão atuando não só em TV, mas em rádio, em site, enfim. Mas muito do que eu disse foi exatamente o que eu falei anteriormente. Não deixa que o seu ego te derrube. Porque quanto mais você infla, maior a queda será. E na comunicação, às vezes, a gente acaba chegando nesse lugar, né? Nunca use a frase, você sabe com quem está falando. Você é mais uma pessoa nesse mundo. Então, assim, eu sempre trouxe isso como pessoa, sempre trabalhei isso como pessoa humana. Então, assim, de ter esse cuidado mesmo, né, das pessoas e também de incentivar que vocês busquem o sonho de vocês. Então, o que eu tenho a dizer hoje aqui, né, e que realmente não me disseram no passado e que eu digo para muitos estagiários, não só estagiários, mirins também, né, que hoje a gente tem pego muito mirim do Instituto Mirim para trabalhar, então meninos de 15, 16 anos. Nossa, é muito novinho e tá chegando naquele universo maluco do hard news, né? Eu falo justamente no sentido assim de hoje vocês vivem numa geração em que tudo é muito passageiro. Então que vocês não permitam que passe muito rápido, né? Não deixem a vida passar muito rápido pela mão de vocês, pela vida de vocês, né? Eu acho que é vivenciar cada etapa. Isso que vocês estão vivenciando hoje aqui é muito legal. Vocês têm uma preparação muito bacana para algo que está muito atual, que é o podcast. Isso nem existia na minha época, podcast, nem se falava nisso. Então, assim, a gente teve, claro, também outras experiências aqui mesmo, né? Que eu fui formada em jornalismo aqui na Uniderp, mas é muito legal que vocês tenham esse pensamento hoje. Quantos anos você tem? 20. 22. 45. São 20 e tantos anos de diferença. Então, eu posso dizer isso, que eu tenho idade para ser mãe de vocês. Senhor Márcio. Não deixem a vida passar batido na vida de vocês. Não deixem as experiências passarem batido, entendeu? Então, vivenciem o hoje de verdade. Não deixa ser uma coisa de 24 horas igual às redes sociais. Então, acho que, acima de tudo, o que eu posso dizer para vocês hoje, independentemente de profissão ou vida, é isso, sabe? Vivenciem, porque um dia vai passar. Um dia, que se Deus quiser, vocês vão estar do lado de cá, contando a história de vocês, né? Mas eu falo para vocês, assim, que eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Nem na profissão, nem na vida. Já errei muito. Mas os meus erros todos me levaram a um aprendizado, a um crescimento, a trazer o que eu tô dizendo isso para vocês hoje. Gente, aos 20 anos eu achava que eu era eterna. Eu achava que meus pais eram eternos, né? Quando eu os vejo hoje envelhecendo, eu falo, caramba, eu podia ter aproveitado muito mais. Então eu digo isso para vocês hoje. E para você que tá aí me assistindo agora. A gente já falou aqui várias vezes, né? 21 anos. 21 Por favor. anos. Não são 20, são 21 anos Não é. de experiência. Rádio, TV, produção, liderança. Você acha que essa versatilidade sobrecarrega ou beneficia o jornalista? Beneficia. Eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo, né? Eu acho que assim, além de jornalista, eu vou fazer assim falar um pouquinho do meu LinkedIn que eu não tenho, né, Thay? Eu sou jornalista de formação, mas eu atuo como mestre de cerimônias, atuo hoje no universo do casamento como celebrante de casamento, tenho uma banda eu sou empreendedora, né, no universo de eventos. Então, tudo o que eu tenho de multifacetada me ajuda em todas as minhas funções. Eu falo que eu sou uma jogadora que você pode me botar em qualquer posição que eu jogo. E jogo bem, muito bem. Eu sou excelente naquilo que eu faço, pode ter certeza disso. Por quê? Porque eu aprendi a entender quem é a Jacqueline. Quem é a Jacqueline Andreucci em todas as funções. E sempre, apesar de você pode falar, nossa, ela se acha falando que ela é excelente. Se eu não me acho excelente, quem é que vai achar? Né? Então, assim, eu falo que o meu processo de tudo isso que você falou, de ser multifacetada, me permite falar isso hoje.
que eu sou uma excelente profissional em qualquer área que você atuar. Se você me procurar no Google, você vai me achar. Procura, sério, eu fiz isso essa semana. Eu achei muito engraçado. Eu procurei assim, o que falar sobre Jacqueline Andreoucci? Eu queria saber... Um resuminho? Não, gata. Não, um resuminho, um modo de dizer, resumão, assim. E eu achei muito legal que não tem que ninguém bacana. me xingando ali, não. Porque, graças a Deus, em todos os lugares que eu atuei, absolutamente todos, então, assim, realmente as coisas positivas sobressaem. Porque é onde eu procuro atuar, né? Eu procuro fazer direitinho, sabe? Não acho que não tem ninguém que me atingiria pelas costas, mas eu acho que tá tudo bem. Como é conciliar tudo isso, né? Você mencionou jornalista, publicitário, Na empreendedora. agenda. Como que é na agenda? E eu sou da agenda de papel, é na agenda, sério. Nada no digital. Não. Uma outra coisa eu coloco no digital, assim, no calendário digital, que vai pro Gmail, enfim. Mas eu gosto da agenda, porque é ali que eu vou olhar e eu sou a louca da lista, sabe? Eu começo o dia falando, nossa, hoje eu tenho tal coisa, eu registro. Se eu vejo, quando eu estudava, eu quase não estudava para a prova. Eu anotava no dia e eu lembro, eu tenho memória, né? Eu tenho memória fotográfica. Então, se eu lembrar, tinha alguma pergunta, eu lembrava, fechava o olho, eu lembrava lá nas minhas escritas, onde que estava e tinha resposta. Então, meu dia, ela é na agenda. Quando a produtora deste podcast me falou, eu já, falei para ela, inclusive, peraí que eu vou anotar aqui, deixa eu só olhar aqui como é que tá a minha agenda. Anotei. Quando ela falou, claro, gata, já tá reservado né? Tá longe, vou te lembrar, relaxa. Minha agenda funciona. Mas tem que ser, senão não dou conta, não. Senão, porque assim, eu saio da TV e aí funcionam as minhas outras atividades que eu falei para vocês agora. Então, saio da TV, aí eu tenho que reunião técnica, que são reuniões com as noivas. Aí eu tenho, sei lá, que pegar o vestido do dia do evento. Aí eu tenho que passar... Então, assim, eu moro distante, eu moro perto da UEMS. Então, eu tenho que fazer meu roteiro do dia, sabe? Para não ter que ir e voltar na agenda. Minha vida é agendada. Inclusive, a senhora é cantora, né? Sim, senhor. Então, manda uma palhinha pra gente. Eita, Que pega, isso? assim? É. Assim? Assim? Tá, peraí. Que música que eu vou trazer aqui? Vou trazer uma música bonitinha. Peraí. Vocês não vão conhecer porque ela é de casamento, mas ela é bonitinha. Deixa eu lembrar o começo dela. Poxa, você devia ter me falado isso. Era pra pegar de surpresa. Poxa, produção! Produção, vocês não me avisaram isso. Deixa eu lembrar aqui. Não. Tá, vou uma que vocês conhecem, então, que é do tempinho de vocês, eu acho. Ela é assim. I will die every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for the 1,000 years. I love you for the 1,000 more. Nossa, imaginei a noiva entrando. Meu Deus do céu, eu emocionei. Olha só. Eu emocionei. Não é tocar a boa Imaginei a noiva entrando. Eu tirei lágrimas da entrevistadora. Gente, tá? eu imaginei a noiva entrando E nessa... é super Meu isso. Deus, que lindo. Essa é uma das músicas mais pedidas. Eu Desde imagino, a é época muito que lindo. a Bella quis casar com o Edward. Então, aí desde Cara. então, é uma das mais E pedidas. a senhora já faz várias coisas, né? Já disse aqui, rádio, TV, cantor, enfim. Tem alguma coisa que a senhora gostaria de ter feito e não fez? No meio jornalístico. Profissão? No jornalismo. Ai, cara, eu queria ter sido a Glória Maria. Viajar o mundo com jornalismo. Sério. Sonho. Sabe que eu, quando entrei no curso de publicidade e propaganda, um colega meu sempre falou da minha voz. Sempre ele falava, cara, você tem voz para jornalismo, você tem... E eu não tinha ainda entrado, porque a TV Morena que realmente que me abriu os olhos para o jornalismo, né? E ele falava, você vai ser a Glória Maria. Ai, era tão lindo isso, porque ela é uma representatividade para mim como uma mulher negra, e ela que passou por tantas questões, ela abriu as portas para todas nós que chegamos depois, né? Maravilhosa. Aliás, perdemos muito cedo. Glória Maria tinha muito ainda para fazer. Tinha muita lenha pra infelizmente. Tinha muita lenha para queimar. Então, assim, cara, Glória Maria, ela fez uma travessia entre um balão e outro. Jamais faria isso. Mas ela foi lá e fez isso. Quando eu vi isso na televisão, eu falei, gente, essa mulher é incrível.
Então, assim, a única coisa, e eu acho que eu nunca vou fazer. Eu acho que eu nunca vou, não nunca, né? Mas assim, eu, como jornalista, viajar o tanto que ela viajou, seria incrível. Ela viajou, eu não vou lembrar, mas numa biografia dela eu vi, foram muitos países, né? Então ela teve experiências que, puxa, ia ser legal se eu pudesse ter. Mas essa é uma realização que vai ficar só no sonho. E para encerrar, eu gostaria de... Mas já! Eu gostaria de fazer a última pergunta. Deixa. Qual que é o recado que a senhora passa para os universitários que tá pegando o diploma de publicidade ou jornalismo? Qual que é uma frase que a senhora fala para eles? Primeira coisa que eles têm que fazer? Tá. Vamos lá. Então, como jornalistas, tá? Como jornalista. Vou falar de futuros jornalistas. Gente, é muito importante, uma coisa que, infelizmente, a facilidade da comunicação através das redes sociais, a facilidade do Ctrl+C, Ctrl+V, zero apuração, isso é um pecado hoje nas redações, tá? Então, assim, eu deixo como sugestão, vamos colocar assim, para que tentem voltar nos tempos antigos em que a gente tinha que apurar de verdade, né? Teve uma situação que uma estagiária uma vez falou assim para mim, eu não tô conseguindo falar com a fonte. Eu falei, você já tentou? Quantas vezes? Ela assim, várias, mandei muitas mensagens. Eu falei assim, olha, esse negócio aqui, ele também faz ligação. Então não é só na mensagem. Eu sei que a gente acaba se acostumando pelo nosso hábito, né, de falar com as pessoas pela mensagem. Mas o jornalista, ele tem que ligar, ele tem que insistir, ele tem que apurar. Ele não pode só acreditar no que está no site. Mas o site já apurou, tá tudo bom, tá tudo ótimo, Ctrl+C, Ctrl+V. Não. Acredite na sua apuração. Existem inúmeros casos de apurações erradas e a gente replica só fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e no final tá todo mundo errado. Então, eu coloco isso para os futuros jornalistas. Apuração, não fica só no WhatsApp. Procura ligar para a sua fonte, escuta a sua fonte, faça relação com a sua fonte. Isso é essencial. Fazer relação com fontes. Antigamente, a gente falava que jornalista bom era jornalista que tinha uma agenda cheia de fontes. Não se tem mais isso hoje em dia. Aliás, tem gente que nem usa agenda de papel, né? Vocês não usam essas coisas. Mas, assim, para jornalista, acho que o principal é isso, né? Se preocupar com a apuração. Na publicidade, Gabriel, acho que eu não posso te falar muito, porque, como eu disse, eu nunca atuei em redação, mas eu acho que é a criatividade, sabe? Acho que o publicitário, ele também, infelizmente, na vida nada se cria, tudo se copia, mas é possível se criar sim, né? Essa frase é muito comum, mas é possível se criar sim. Então, eu acho que é o trabalhar a criatividade, também não ir só no ChatGPT, sabe? Não vai só no ChatGPT, crie para mim uma campanha. Eu acho que é trabalhar a criatividade. A gente tem que se trabalhar, porque se a gente ficar contando só com a inteligência artificial, a nossa inteligência não vai dar bom. Daqui a pouco estão substituindo a gente. Eu tenho uma dica para os universitários de publicidade. Venham para o jornalismo, ó, Jaqueline. Publicidade, pelo amor de Deus, comunicador. A gente precisa dos dois lados. Brincadeira. Então, gente, Jaqueline, muito obrigada pela presença da senhora. Eu que agradeço. Foi uma honra ter a senhora aqui. Obrigada. Bom, foi uma honra ter você aqui. E é isso, pessoal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, tudo bem? E é isso. A senhora quer dar uma última palavra? Eu quero, posso? Claro. Gabriel, qual que vai ser o seu caminho no jornalismo? Repórter. Repórter de rua? De vídeo, isso. De vídeo? Você quer sério? Você quer telejornalismo? Isso, quero tele. Olha, bom saber. E você, Vitória? Em publicidade? Na publicidade eu pretendo fazer jornalismo depois, dispensado matérias, mas eu vejo eu fazendo mestrado, doutorado e focando muito na parte da política, né? Eu cresci na política, meu pai já foi vereador, já foi muitas coisas na área da política, ele é professor de História e Geografia, e eu me vejo fazendo assessoria, sendo mestre, sendo doutora nisso, então, a parte da política mesmo. Que legal, muito bom, muito bom. Então, que vocês sigam o caminho e as vontades de vocês. A gente sabe que hoje o campo está cada vez mais aberto, né? O mercado está cada vez mais aberto. Então, que vocês possam seguir o caminho. E sempre busquem, outra dica, fazer estágio fora daqui. Esse lugar é incrível, mas aqui vocês têm que estourar a bolha. O mercado precisa conhecer vocês, tá? Então, continue fazendo estágio fora, né? Busque
fale que você tem essa intenção lá dentro onde você está. Eu também comecei, eu fui garota do tempo, comecei com menina do tempo lá, há 1000 anos. Então você precisa dizer das suas vontades, né? E você precisa também estar em outros lugares, porque no jornalismo, na comunicação, na publicidade, aqui no estado principalmente, só se contrata quem já tem um nome no mercado. Então, se ninguém te conhece, ninguém vai continuar te conhecendo, entendeu? Então, é muito importante. Você já está fazendo esse caminho que é muito legal, né? Eu não sei se você já faz estágio, mas esse caminho é muito legal de você ser conhecido. O nome, futuramente, vão falar assim, o Gabriel, o canal, o Gabriel, o Tele, claro, eu sei quem que é. Isso é importante. Para toda a área, né? Não só no jornalismo, em todas as áreas é importante, mas na nossa área ela é muito, muito essencial. Fazer estágio. Foi assim que eu consegui continuar. Né? Eu ter feito estágio na Morena, para mim, foi o meu caminho. Então, não deixem de fazer estágios. Vamos atrás do IEL, nem sei se tem isso ainda, gente. Acho que tem. IEL, lá. Enfim. Super estágios. Meninos, muito obrigada. Muito obrigada de coração. Muito obrigada, produção, pelo convite, meninas. Estou pronta para o próximo de mulheres negras, não é? Então, ótimo. Que tenhamos esse momento muito aqui, bom. vai ser muito legal. E que vocês possam continuar aproveitando o máximo da universidade, mas aprendam na prática. É onde vocês vão aprender de verdade. Obrigada, beijo no coração. Beijo.